Olá, bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa TV Jangadeiro, a verdadeira casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, a gente recebendo aqui grandes nomes de nossa sociedade e do mercado imobiliário. E eu recebo aqui com muita honra, com muito prazer, com muito carinho, o meu amigo Patriolino Dias de Souza, meu amigo, meu irmão. Ele é presidente do Sinduscon Ceará, o Sindicato da Construção, e também é sócio e diretor executivo da construtora Dias de Souza. Tudo bom, Patrol? Bom dia. Tudo ótimo, Ricardo. Bom dia a todos. Pois é, o Patrol, ele representa, ele é a personificação de que o investimento imobiliário é um grande negócio, porque ele é a terceira geração de uma empresa, né, de uma família que tem o imóvel como a sua base, como o seu alicerce. Então, Patrol, eu queria começar o nosso programa aqui ouvindo um pouco de você sobre a história, especialmente do teu avô, Patriolino Ribeiro, e como foi que ele começou esse verdadeiro império imobiliário aqui de Fortaleza. Importante, Ricardo, falar para as pessoas que não conhecem a história de meu avô, Patriolino Ribeiro, é que primeiro ele nasceu em Itapoca, de uma família muito humilde, né? Ele tinha 14 irmãos, né? E tem um fato muito que motivou e que fez com que a vida dele mudasse, foi quando ele, aos 12 anos de idade, foi na padaria pedir pão fiado para pagar depois, e o padeiro disse: menino, sai daqui que eu não vou lhe dar pão de jeito nenhum, você pode ir embora. Então ali prometeu que nunca mais ia pedir um pão fiado na vida e que ele iria batalhar para mudar o status da família dele. Então ele tinha familiares de longe que moravam em Fortaleza, que tinham uma mercearia. Ele veio para Fortaleza, ele trabalhava durante o dia e dormia no corredor dessa mercearia. Então, e mesmo assim ainda ajudava a família que ficou em Itapoca. E começou trabalhando nessa mercearia, e depois ele enxergou que vender tecido seria um bom negócio. Então, se empregou na empresa que vendia tecidos. Isso ele além de ganhar dinheiro e mandar para a família, ele foi trazendo cada um dos 14 irmãos que ele tinha no interior. Então, em um determinado momento, ele conseguiu fazer parte de uma grande empresa que produzia tecidos, e ele propôs ganhar em comissão. Então, isso não era na época tão comum. Ele tirou o salário e disse: eu quero ganhar só comissão. Eu quero ganhar só comissão. Então, ele pegou, subiu no nome de jumento e foi para o interior do estado, visitando diversas cidades, passou aí 25 dias vendendo, e quando ele foi apresentar o borderô, né? O borderô, né? O pedido, a pessoa tomou um susto e disse: poxa, o pedido está muito grande, você vai ganhar muito. Ele disse: poxa, mas eu vou ganhar em cima daquilo que eu vendi. Então, por que eu comentei isso aí, né? Depois o meu avô, esqueci de contar essa parte. Então, uma dessas andanças dele, ele foi em Massapê. Ele vendia para o dono de uma loja de secos e molhados, que era o Coronel Miguel Dias de Carvalho, que é meu bisavô. Então, ele conhecia a filha do coronel, que é a minha avó, Maria de Lourdes. Então, ele se casou com ela, conseguiu convencer o sogro dele a montar um armazém de tecidos. Então, eles montaram o armazém inicialmente Ouro Branco, depois ele abriu Ouro Preto, e foi onde ele ganhou bastante dinheiro. Isso já em Fortaleza? Isso já em Fortaleza. Então, só que ele enxergava que nos imóveis ele poderia ganhar bastante dinheiro, né? Então, eram duas coisas. Ele enxergava que as pessoas precisavam morar, enxergava que as pessoas precisavam montar os seus negócios, e ele também enxergava que tanto tinha valorização, como também ele imaginava que em imóveis ele deixava a família dele com um patrimônio, com alguma coisa segura durante muito tempo. Bom, ele começou então com o tecido, ganhou dinheiro, né? Trouxe o sogro aqui para Fortaleza, eles abriram aí o negócio, e ele começou a comprar muitos imóveis. Para quem não sabe, o Patriolino Ribeiro, né, o avô aqui do Patrol, ele criou bairros, né? Por exemplo, o bairro Dionísio Torres foi desenvolvido pelo
pelo seu avô, Patrolino Ribeiro de Souza. Uma perguntinha, é verdade que os terrenos onde hoje funcionam os colégios Santa Cecília e o Santo Inácio foram doados pelo teu avô, é verdade? Bom, isso é muito importante você colocar, Ricardo. O vovô não só comprava terrenos e tinha a sorte deles valorizarem, né? Então ele fazia com que aquilo se valorizasse. Ele comprou grandes glebas, onde hoje é o bairro Dionísio Torres, né? A cidade ia até ali a Carlos Vasconcelos, e na época tinha um excelente colégio, que era o Colégio Cristo Rei, vizinho à Igreja Cristo Rei. Então ele comprou o terreno era um platô, onde hoje é o Colégio Santo Inácio. Ele convenceu o pessoal a abrir e ter uma filial lá. Deu super certo, porque valorizou todo o entorno daquela região, não só o Colégio Santo Inácio, mas como o Colégio Santa Cecília. Que beleza. Bom, patrão, mas tem um bairro que é assim, é notório, né, que ele é ligado à sua família, que é um bairro que fica mais ao sul, o bairro antigo Guararapes, né, ali na região do Iguatemi, da Unifor, hoje muito bem denominado Patrolino Ribeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho rapidamente, que o tempo aqui passa muito rápido, como é que foi o desbravamento daquela região. É verdade que aquela ponte sobre o Rio Cocó, ali em frente ao Iguatemi, pertinho do Iguatemi, foi seu avô que fez? Mais do que isso, uma pergunta importante, é verdade que assim como o Santo Inácio e o Santa Cecília, o terreno da Unifor foi seu avô que doou para o seu Edson Queiroz? É muito importante você colocar isso aí, Ricardo. Quando o vovô adquiriu aquelas terras onde hoje é o Guararapes, né, ele comprou não só onde é o Guararapes, que hoje é Patrolino Ribeiro, mas com adjacências, né, parte do Edson Queiroz, e aquela ponte ainda era de madeira, né? Então ele comprou aqueles terrenos e ele fez dois movimentos que foram determinantes para o crescimento do bairro. Primeira coisa ele fez o loteamento com avenidas largas, canteiro central. Na época ele convidou para vereadores, como ato simbólico, plantarem as árvores. Então você vê que é um bairro bastante... ecológico, vamos dizer assim, né? Isso, bastante arborizado. E ele escolheu o canto mais alto para poder fazer o lançamento das primeiras casas. Então ele pegou 3 lotes, né, para fazer 2 casas e contratou o melhor arquiteto, o melhor construtor da época, que até ficaram pasmos de como é que ele iria lançar ali mansões, digamos assim, já que era um bairro tão distante do centro como era o conjunto Zé Walter. Inclusive, alguns especialistas da época queriam que ele fizesse um conjunto habitacional. Ele disse, não, eu estou fazendo investimentos, se as casas não venderem, eu fico com elas para mim, e venderam. E, ao mesmo tempo, isso na final da década de 60, ele soube que o chanceler Edson Queiroz iria fazer a Universidade de Fortaleza, né? Então ele procurou o chanceler, né? Na época era o industrial Edson Queiroz. E ele perguntou, Edson, eu soube que você vai fazer a Universidade de Fortaleza, eu queria lhe mostrar um terreno. Seu Edson disse de pronto, patrônio, eu não tenho interesse em comprar terreno nenhum, porque eu tenho diversos terrenos aqui na Francisco Sá, né? E que inclusive é próximo da Universidade Federal do Ceará. E o vovô insistiu e levou o Dr. Edson lá onde hoje é a Unifor, e mostrou, realmente é o canto mais alto do Guararapes, um terreno, um platôzão lindo, né? E perguntou, Edson, quantos hectares você precisaria para fazer a sua universidade? E o seu Edson disse, bom, patrão, eu preciso de 8 hectares, mas como eu lhe disse, eu não tenho interesse em comprar. Ele disse, não, Edson, eu vou doar para você fazer a sua universidade. Então, ele, ali naquele momento, doou as 8 quadras, né? Isso. E conseguiu que levar um equipamento fantástico, né? E tá lá a Unifor, no bairro Guararapes, né? No bairro Patrolino Ribeiro, altamente valorizado, realmente a beira-mar verde da cidade, né? Um bairro muito requisitado, enfim. Mas, patrão, você acabou de provar aqui que é a prova viva de que o patrimônio imobiliário começado pelo seu avô há 80 anos atrás, mais de 80 anos atrás, perdura até hoje. Você é a 3ª geração bem-sucedida nesse patrimônio. Então, para a gente encerrar aqui a sua participação no nosso programa, patrão, eu queria que você desse um conselho
para as pessoas que estão começando na vida, para aqueles que estão começando a ganhar o seu dinheiro, para aqueles que ultrapassaram aí o lockdown, estão se sobressaindo na pandemia, qual é o melhor investimento que existe para as pessoas prosperarem na vida e formatarem um patrimônio, viverem dele e passarem para os seus filhos? Qual é o melhor investimento que existe? Ricardo, depois de você conseguir equalizar a equação de você ter o sustento mês a mês para você manter a sua família, e quando você começar a ter uma poupancinha, que é importante o seguinte, é gastar menos do que o que ganha, né? E quando você tiver esse colchão, é você investir em imóveis. Primeiro porque é um bem de raiz, é um bem que vai ter uma valorização ao longo do tempo e você deixa de geração para geração, né? Então, o imóvel você inclusive pode fazer a previdência da família em cima dos aluguéis. Sem contar que ele gera muita renda, né? No seu caso, quantos imóveis ali no Patrolino Ribeiro, né? Como shoppings, shopping do automóvel lá, você tem supermercado São Luís, outros supermercados também locados. Quer dizer, ele gera uma renda para toda a família, né, patrão? É muito importante você, primeiro, identificar que imóvel é o perfil que você quer e entender um pouco mais, logicamente buscando os especialistas para poder ter essa orientação. E sim, o investimento em imóvel é um investimento a longo prazo. Pois bem, está aí uma prova viva de que o mercado imobiliário é realmente o melhor negócio que existe. Patrolino Dias de Souza, neto do Patrolino Ribeiro, filho da doutora Graça Dias de Souza, representando aqui o bem-sucedido negócio imobiliário. E ele falou aqui de consultores, né? A gente procurar um grande consultor e a gente vai ouvir depois do nosso pequeno intervalo Enio Areia Leão, um dos maiores consultores empresariais do estado do Ceará, e ele vai também corroborar com o Patrol e vai explicar para você o que é que você deve fazer para ter um futuro garantido na tua vida. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Flash Imobiliário e agora nós vamos conversar, conhecer uma grande figura de nossa sociedade, do meio empresarial. Todo mundo conhece o Enio Areia Leão, na minha opinião e na opinião de muita gente, um dos melhores consultores empresariais do Brasil. Tudo bem, Enio? Bom dia. Tudo ótimo, Ricardo. Bom dia. Enio, vamos começar o programa. Com a tua participação, a gente já ouviu o Patrol, que é a expressão viva, né, de que o investimento imobiliário é um grande negócio. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua história para as pessoas perceberem a grandeza da empresa que você representa de consultoria empresarial. Ricardo, eu sou um piauiense, vim morar aqui com 15 anos, vim fazer faculdade, fiz economia, direito, depois fui mexer em economia. Trabalhei em algumas empresas, resolvi depois montar meu escritório de consultoria. É uma boutique financeira, um escritório de consultoria financeira estratégica, em que a gente soma outros conhecimentos. Como eu tenho a formação também em direito, a gente tem lá na turma advogados, economistas, contadores e administradores. E aí o negócio vai crescendo, hoje eu tenho até engenheiro ambiental lá dentro. Então a gente vai crescendo, vai Faz somando. planejamento tributário também? O nosso negócio é assessorar as empresas em questões financeiras. E quando a gente olha o financeiro, a gente olha de maneira global, olhando contabilidade e direito também. Então a gente acaba entrando em questões societárias, em questões tributárias. M&A também, Bastante. aquisições, fusões. Fusões e aquisições é algo que a gente faz com boa recorrência, é um mercado que tem crescido muito. Aliás, o Ceará tem sido campeão no Brasil disso, né? Muitas empresas abrindo capital, fazendo fusões, aquisições, etc, né? O Ceará vive um momento, eu acho que coincide, fazendo uma brincadeira aqui, né? Coincide com a minha chegada. Eu cheguei naquele momento em que a gente começava a ver um crescimento muito forte do Ceará. Logo depois a gente viu o primeiro IPO da região, que foi M. Dias. E de lá para cá você vai criando um ambiente positivo que a gente vê que acelera, né? Hoje mais empresas vão fazendo, Hoje a gente tem grandes empresas líderes na sua área no Ceará e isso ajuda para que novas também apareçam. É engraçado, hein, que a gente vê que o Ceará é meio celeiro desses grandes negócios, dos IPOs. Você vê que
Por exemplo, o Aritzá, né? Nosso amigo Arizinho, ele e o Otto, eles abriram capital na Nasdaq, né? Então, quer dizer, o Ceará é diferente. Você que é do Piauí, o Ceará é diferente. Será que o cearense é mais empreendedor do que os outros? Porque a gente não ouve muito falar de outros estados do Nordeste com tanta IPO, com tanta fusão e aquisição, né? Ricardo, eu acho que vem uma soma de fatores. Primeiro, o Ceará em riqueza, a gente tem que comparar com Pernambuco e a Bahia, né? Gostaria muito que o Piauí estivesse no mesmo nível ali, mas não está. E o Ceará é um estado de comerciantes, de pessoas muito corajosas, então, que fizeram esse empreendedorismo, conseguiram olhar para o mundo além do público. Acho que essa é uma mensagem importante. E o segundo ponto, que a gente teve um planejamento de longo prazo. O Ceará tem a sorte de ter bons governantes há pelo menos 25 anos e construíram muito do que a gente está vendo hoje, né? Quando a gente fala um projeto de uma siderúrgica, agora a gente está falando em hidrogênio verde. Isso vem desde o Tasso Gereissati, desde o Tasso. Isso nasce há 30 anos. Então a gente fala muito sobre imóvel, né? Falar em retorno de curto prazo não existe. Não existe uma empresa que apareceu e fez o IPO amanhã. Uma soma de fatores. Você pegou o caso do Arizinho, é alguém que construiu. A família tem um conhecimento muito grande no setor de muitas gerações. Ele fez um conhecimento muito relevante em outros negócios, em outras áreas. E aquele IPO é só o retorno de um investimento muito longo realizado. O problema é que a gente tende a só olhar o retorno. Né? É verdade. Bom, mas você, né, tem a sua profissão é de consultor empresarial. Você só não faz a gerência da empresa, mas você é que dita os rumos que a empresa vai seguir, né? Da melhor forma possível para ela sobreviver, ultrapassar as tempestades da vida e usufruir das bonanças. Nós estamos vivendo um momento realmente complexo, cruel, e está ceifando muitas vidas de muitas pessoas físicas e, consequentemente, de muitas pessoas jurídicas também, com os lockdowns, etc, etc. Então, pergunto a você, como é que você, como consultor, vai aconselhar uma empresa que está vivendo um momento, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, um restaurante, uma grande cadeia de restaurante ou um grande hotel que está sofrendo bastante. Duas perguntinhas iniciais, como é que a tua ficha caiu para esse problema mundial e que tipo de conselho você começou a dar, quais foram os primeiros conselhos quando esse negócio começou ano passado, que você começou a dar para essas empresas para elas passarem, ultrapassarem essa grande tempestade? Primeiro, é tudo muito novo, a gente tem que se acostumar com isso, acho que o novo acontece todo dia e é muito difícil perceber essas mudanças. Eu, 2 dias antes do primeiro fechamento, eu estava com viagem programada e tinha certeza que ia. Desisti 1 dia e meio antes de ir e aí sim eu comecei a acreditar que esse negócio que a gente ouviu falar primeiro na China, depois na Itália, ia chegar aqui. E como as empresas têm que se planejar para algo como assim? Primeiro, se a gente olha lá atrás, primeira coisa olhe risco independente desse já está acontecendo. Mas é muito fácil falar isso, a gente já está na pandemia. Então, pelo menos tem o aprendizado que quando esse assunto passar, outros vão aparecer. Espero que não sejam outros que nos afetam como saúde, mas a gente vai ter outras novidades para tratar nas empresas. Quando a gente olha a situação atual, o primeiro ponto que eu sempre coloco é tenha tranquilidade. Sei que é difícil, sei que é um momento difícil, mas fazer uma discussão, fazer uma análise de uma situação sem tranquilidade não funciona. E segundo, olhe para o seu negócio. Cada negócio foi afetado de uma maneira diferente na pandemia. Então, quando você pensa num restaurante, eu tenho clientes que vivem bem, estão conseguindo passar bem com o delivery. E não estão tendo a rentabilidade que teriam no passado, mas primeiro, estão na linha de corte, estão pagando as contas e principalmente estão se mantendo ativos em relação ao cliente dele. O cliente ele continua sendo lembrado pelo cliente. Uma empresa que para num momento como esse, a tendência é que ela se afaste do cliente. Mas meu negócio não continua, o negócio é um hotel e tudo parou. Então, hiberne. Reduza ao máximo o seu custo, espere e avalie o tempo todo se você consegue hibernar para esperar quando esse inverno passar. Mas eu te pergunto, Enio, você fala assim, hiberne. Hibernar é adormecer. Isso, com menor gasto. Para você adormecer, você precisa ter dinheiro para comer, né? Você precisa ter ali uma reserva e tal. E nem todo mundo, nem todo empresário tem reserva, especialmente no Brasil, um país de economia instável como a nossa.
Pergunto a você, em algum momento você chegou para algum cliente seu e disse, olha, essa crise, esse lockdown, essa pandemia, ela só veio acelerar um processo que poderia acontecer. Teu negócio acabou. Você não tem capital para hibernar, você não vai aguentar, venda o seu negócio, mude de ramo. Você chegou a dizer isso para alguma empresa? Sim, É não, muito difícil dizer isso, né? É muito difícil, mas é uma dor menor do que deixar a coisa continuar e lá na frente você ter um prejuízo maior. É melhor mudar do que insistir no erro. Eu já dei essa orientação para empresas muito antes da pandemia, por motivos diversos. Setores que acabaram, setores que deixaram de ser relevantes, que já foram muito bons no passado, setores que foram consolidados. Então é muito importante o empresário estar o tempo todo atento às mudanças de mercado. Mesmo quando a gente vê um grupo de 100, 150 anos, como a gente conhece alguns exemplos, eles tiveram que se renovar. Provavelmente o que ele faz hoje tem pouca relação com o que ele fazia há 150 anos. O espírito, os valores do negócio são os mesmos, mas o que ele faz, a forma de fazer mudou muito. Enio, está no escopo do teu negócio, e aí eu diria que seria a consultoria mais cara que qualquer empresário poderia pagar, porque ela vale cada centavo. Você consegue antever o futuro de uma empresa? Você consegue chegar para uma empresa e dizer, olha, esse teu negócio ele está fadado a acabar daqui a 20 anos. A tua empresa faz esse estudo também e joga isso na cara do empresário? Qualquer pessoa pagaria o que pudesse se isso existisse, né? Acho que não existe bola de cristal. O que existe são dois itens. Primeiro, avaliar risco. Eu tenho o tempo todo a avaliar. E se o meu negócio perder tantos por cento de faturamento? E se o meu negócio mudar e tiver um aumento de custo? Quão resiliente é o meu negócio? Acho que essa é uma preocupação que as empresas têm que ter sempre para suportar as novidades, eu estou chamando de novidade, mas na verdade é uma palavra negativa, que vão aparecer no futuro. Uma mudança, uma pandemia, um atentado, uma quebra da bolsa, como a gente viu nos últimos 20 anos. Então você tem que estar preparado para ser resiliente em relação a isso. E segundo, você tem que ter essas discussões de maneira frequente. Cresceu muito na nossa região e mais uma vez em função das empresas maiores, governança, né? O trabalho de conselho, o trabalho de você ter pessoas que pensam diferente pensando no seu negócio. Então, há 20 anos, há 30 anos, o normal era você se fechar, sua empresa não conversava com o mercado. Hoje eu participo de conselhos em que nesses conselhos participam, além de mim, diretores de empresas de outros setores, donos de empresas de outros setores, médicos, pessoas que têm visões diferentes que ajudam aquela empresa a se questionar. São chamadas para fazer parte do conselho. Para discutir se o futuro que aquela empresa está enxergando faz sentido para o mundo. Entendi. Se eu tiver uma fábrica de máquina de escrever e só olhar para a máquina de escrever, minha cabeça vai ser só produzir a melhor máquina de escrever do mundo. Se eu não tivesse visto, e talvez muitas empresas não viram, estava chegando o computador, eu ia ter a melhor máquina de escrever do mundo e ia quebrar do mesmo jeito. Entendi. Bom, esse é o Enio Areia Leão, um grande consultor imobiliário aqui do Ceará, reconhecido nacionalmente. Eu tenho tanta pergunta para fazer para o Enio aqui, e é a pergunta que você deve estar querendo fazer também. O que é que eu faço para conseguir ultrapassar essa maldita pandemia que nos afetou a todos, as pessoas físicas e as jurídicas? A gente vai tentar explorar um pouquinho a cabeça do Enio depois do nosso intervalo para o nosso último bloco. A gente volta já já. De volta ao programa Flash Imobiliário, conversando aqui com Enio Areia Leão, um dos maiores consultores empresariais do Ceará e reconhecido nacionalmente. A gente já conversou com o Patriolino Dias de Souza, que é a prova viva de que o investimento imobiliário é um grande negócio e passa de pai para filho, ele já é a terceira geração. E a gente está conversando aqui simplesmente com o consultor dele e da maioria das grandes empresas aqui do Ceará. Enio, te fazer uma pergunta aqui. A gente fala em IPO, né? A IPO é a abertura de capital, significa em inglês, me corrija se eu estiver errado, Initial Primary Offer, né? É aquela oferta inicial de ações na bolsa. Para abrir o capital, só empresa grande, nos Estados Unidos, empresa pequena também abre o capital. É uma forma barata de você captar recurso e crescer. Por que no Brasil não é assim? Só empresa grande abre capital?
É uma questão complexa. Primeiro, você tem uma questão regulatória. O custo de abrir capital no Brasil ainda é muito maior. Segundo, o Brasil é novo o conceito de empresa aberta, que a gente chama de empresa pública, porque é uma empresa que tem que prestar muito mais conta para o mercado. Então, é um pouco mais caro você ter essa prestação de contas. Como o Brasil já é um país muito burocrático, muito caro, você traz um custo relevante para as empresas. Mas a gente está vendo um movimento muito forte, a própria a Bolsa, né, tem um trabalho muito forte de estimular empresas menores a seguirem esse caminho. No meio desse caminho, você tem um mercado que está amadurecendo muito rápido no Brasil, que é o mercado de fundos de investimento. A gente tem visto muitas empresas médias, o Ceará tem várias, né, vários exemplos, Betânia, uma delas, CBL, né, que estão fazendo esse caminho intermediário, que elas recebem um fundo, o Arco foi isso também, né? Sim. Do Ari. Você recebe um fundo, esse fundo lhe ajuda a fazer esse crescimento, alcançar um tamanho, alcançar um nível de governança. E aí depois abre o capital. Para fazer o IPO. Certo. Ô Enio, pandemia, lockdown, eu tenho minha visão, eu tenho o direito de ter minha visão, você tem o direito de ter a sua, e qualquer um pode ter. Eu sou contra o lockdown, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar que devem fazer o seu papel, usar a máscara, fazer o isolamento, né? Mas fechar as empresas por fechar, eu sempre fui contra. Mas a gente respeita a vontade dos governantes com todo respeito, né? A gente respeita e tenta cumprir rigorosamente os ditames, né? Os ditames desses decretos. E a gente acabou de sair de hoje nós estamos fazendo aqui 6 dias de que acabou o último lockdown, o segundo. E eu queria saber de você o seguinte, com essa vacinação em massa, está mais demorado no Brasil, mas está acontecendo. Você acha que o pior já passou, daqui para frente não vai ter mais esse negócio de lockdown, as empresas vão voltar ao normal? E eu pergunto, esse normal em termos de faturamento para as empresas, mesmo aquelas que estão na pior fase agora, eles vão voltar ao normal mesmo? Vamos lá, primeiro, pandemia é uma situação de saúde. Então, a ciência prevalece, a ciência tem que ser o primeiro caminho e os governantes são o caminho de levar essa ciência, de criar uma regra para a população como um todo. Acho que muitos erros aconteceram no mundo inteiro. A gente está vendo em vários países, alguns países percebendo que fizeram errado, uns que abriram demais, outros que fecharam demais. Mas por quê? Porque é algo novo, é algo muito novo para todo mundo. A gente agora, eu acredito sim, que a gente passou pelo momento mais difícil, porque agora pelo menos a gente tem o antídoto, né, que é a vacina. A gente está vivendo um momento normal de dificuldade de escalar. A gente esquece muito rápido. Lembra como era no início da pandemia para a gente conseguir um exame de Covid? Meu Deus. Máscara? Máscara, a gente não conseguia máscara. Álcool faltou. Era aviões chegando cheio de máscara, comprado não sei de onde. Então, por quê? Porque é um problema em escala mundial. A gente está vivendo isso agora e a gente acredita que agora com os Estados Unidos finalizando a vacinação, a gente acelere muito essa vacinação do restante do mundo. Existem riscos nesse processo, né, de uma variante do vírus, tal, mas eu realmente acredito que sim. E a gente, a partir de agora, vive o tal do novo normal, né? E um movimento como esse, um momento como esse, ele gera mudança numa geração como um todo. A gente viu isso na Segunda Guerra, a gente viu isso, voltando um pouco, né, em 29, a gente viu na guerra, a gente viu com o Vietnã, a gente viu com 2001. Hoje todo mundo acha normal passar por um escândalo no aeroporto. Antes de 2001 isso não existia. É verdade. E entra na nossa vida. Então com certeza vão ficar muitas mudanças, alguns setores vão desaparecer, outros vão florescer e alguns vão encontrar um novo equilíbrio. Provavelmente a gente vai encontrar setor de viagem corporativa reduzindo, acho que isso é uma mudança estrutural. A questão do trabalho à distância, pelo menos como um híbrido, eu não acredito em regra no 100% à distância, mas eu acredito no híbrido. Então a gente vai ver muitas mudanças que vão gerar muitas oportunidades de negócio. Aí eu volto para o começo da nossa conversa. Cabe ao empresário, cabe a todos nós estarmos atentos a essas mudanças e nos adaptarmos e até anteciparmos o mercado para gerar essas novas oportunidades. Perfeitamente. A gente tem que estar atento realmente, porque quem lida com o negócio, quem é empresário,
você tem que estar pensando sempre no pior, no que pode acontecer de ruim, o que é que pode acontecer com o caixa que eu tenho hoje, enfim. E como é que eu posso inovar também. Como é que eu posso inovar para sobreviver. Estamos chegando ao final do programa e você é consultor também de 9 em cada 10 grandes consultoras aqui do Ceará. O mercado imobiliário, ele, por incrível que pareça, sofreu muito no primeiro lockdown, mas depois que acabou, ele teve um boom. Então eu queria que você, 2 perguntas para a gente encerrar. Como é que você está vendo a saúde financeira das consultoras? Elas estão felizes com esse boom que aconteceu? E, mais do que isso, você acha que o investimento imobiliário, dado o exemplo aí do Patrol e outros muitos que você conhece, o teu conselho para essas pessoas é de investir em imóveis? Bola está contigo. Vamos lá. Primeiro, olhando de longo prazo, né? Mesmo antes da pandemia, o Brasil vinha passando por uma crise muito séria. Vários setores foram afetados, acho que praticamente todos. O setor imobiliário não seria diferente. Então, agora a gente teve essa retomada de venda. De uma maneira muito rápida, a gente vendeu o estoque que as construtoras tinham de prontos. E isso possibilita uma retomada de lançamentos, porque a gente vai ter um outro patamar de preço, né? Porque os preços que estavam sendo vendidos, eles não suportam a construção de um empreendimento novo. Então, é um setor que vai continuar ativo e é a base da economia e é a base da riqueza mundial. O mercado imobiliário ele é infinitamente maior do que qualquer mercado de bolsa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E para as famílias, é a grande reserva de valor. O imóvel, historicamente, ele é a grande reserva de valor, mesmo nos momentos de dificuldade. Você tem que ter os cuidados de ter uma reserva de emergência, liquidez é importante, mas você precisa investir em ativos que se valorizam no longo prazo. Riqueza, como você colocou bem, a gente ouviu aqui o Patriolino, não é construída da noite para o dia. Essa ilusão que a gente assiste no filme, o cara dormiu, teve uma ideia, no outro dia acordou bilionário. Isso não existe, acontece. Né? Ok, talvez até aconteça na proporção de 1 para 100 milhões, mas provavelmente não é a regra, é a exceção. Exatamente. Né? Bom, e nós estamos vivendo, para encerrar mesmo, um juro muito baixo, uma taxa de juro muito baixa. Imóvel hoje é um bom investimento até para você ter renda imediata, né? Gerar uma poupança, né? Gerar uma previdência, uma aposentadoria, né, Enio? A gente vive um momento que se repete em vários momentos da história. E é o momento daquela queda e tem uma retomada, historicamente, depois a gente tem uma retomada. Então a gente vive um momento ainda de preços depreciados, e mesmo em função dessa inflação que a gente está vendo nos últimos meses, e um juro baixo. Então, quando você volta um pouco no tempo e vê lá 2008, 2009, o que aconteceu nos Estados Unidos, imóvel sendo dado praticamente, né? E hoje o mercado imobiliário americano está muito mais forte do que era pré-2008, né? Então, sim, o mercado imobiliário, aproveitando o momento de preços ainda bons e principalmente o juro muito baixo, o mercado imobiliário tem essa vantagem, né? Você toma dinheiro com prazo muito longo, que o próprio imóvel tem capacidade de gerar essa renda. Perfeitamente. Enio, eu queria te agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Esse foi o programa Flash Imobiliário de hoje, muito elucidativo, de alto nível, conversando com um grande consultor empresarial sobre o investimento imobiliário, sobre a situação atual e também com a prova viva de que o melhor negócio que existe é o investimento imobiliário, que foi o Patriolino Dias de Souza. Muito obrigado pela audiência de todos. Até o próximo sábado, 9 da manhã, se Deus quiser.